Beleza, gente. Olha, veja bem, eu vou fazer aqui um videozinho sobre questão de manipulação de dados, certo? Que esse vídeo ele tá ligado com o trabalho de pós-graduação de um dos meus alunos, mas ele é um trabalho geral, tá bom? Ele é um vídeo geral. Inclusive eu não vou nem meio que explicar muito o problema. Eu vou só pegar os dados, né? E analisar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, digamos, olha, dados, participação versus alguns parâmetros para um dado tamanho. Vamos lá, o que seria essa tabela? Vamos dar uma olhadinha nela. Vou pegar uma delas aqui. Vamos lá. A primeira coluna é um parâmetro do meu modelo, por exemplo, energia. Tá? Então, para essa energia, tá? O modelo tem dois parâmetros. Um é a energia lá da configuração que eu estou lá, no caso a energia da estação magnética. Né? Aqui eu tenho um outro parâmetro intrínseco ao modelo, que é um parâmetro meio de correlação lá, intrínseco. É um parâmetro que a gente chama de parâmetro Ni. Isso é um parâmetro meio que do modelo, isso é outro parâmetro. E aqui está a medida física, tá bom? Eita, cadê meu Deus? E aqui está a medida física. Essa medida física aí que é a participação. Então eu tenho, para esta energia de estação magnética, nesse nível de correlação, o valor da participação é esse, entendeu? E aí eu vou, a tabela é gigante, ó, tá vendo? A tabela é gigante, tá vendo aí? Aí eu quero, por exemplo, fazer um programinha para analisar esses dados aí. Sendo que, bicho, eu preciso de muitas amostras, eu preciso de muitos experimentos. Então eu preciso de todos esses caras. Observe, todos esses caras, eles são idênticos. Ó. O que é que muda entre eles? Ele muda só a semente, tá vendo? Semente, que é a semente do número aleatório que eu usei, tá legal? Aí o que é que eu vou fazer? Eu dou um comando cat. Aí eu pego, por exemplo, esse comecinho aqui, ó. Aí boto aqui um asterisco, ou seja, eu estou pegando todos os arquivos de dados e vou juntar eles num único arquivo. É 400, né? A amostra tem 400 de tamanho. Pronto, aí agora eu tenho um tabelão, velho. Tabelão com muitas linhas, ó. Se você quiser saber o número de linhas no link, você vai W6 espaço menos L e o nome do arquivo ele vai dizer, ó. Tem, eita pô, 2 milhões, né? Cadê? Tá aqui, ó, 2 milhões 560 mil, tá bom? Então tem esse meio mundo de dado aí. Lembrando, todos eles têm essa configuração. Eles têm a configuração de parâmetro energia, parâmetro de correlação e aqui é a medida física, tá bom? Aí eu fiz um programinha aqui, rapaz. Fiz um programinha aqui para fazer análises dessa quantidade física, ou seja, da terceira coluna, em função da energia e em função desse parâmetro de correlação aí, tá bom? Aí eu fiz um programinha aqui, ó. Esse programinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, viu? Aí ele lê arquivos aqui até 20 milhões, né? Aí beleza, aí eu tenho 3 colunas aqui, ó. Essas 3 colunas vão guardar, respectivamente, essas 3 colunas aqui. Essas 3 colunas aqui, tá bom? Beleza? Tranquilo? Aí beleza, aí o que é que eu faço primeiro? Aí eu vou fazer o seguinte, como eu tenho várias medidas, eu fiz essa brincadeira aqui, eu mandei você escolher qual é a medida que eu vou fazer o cálculo. Então se eu digitar 1 da participação, 2 de entropia, só para poder o programa ficar funcional e ele usar e poder fazer média de todas as quantidades físicas. No caso em questão é a participação, tá? Aí vamos lá. Quando eu, digamos que eu digitei 1 aqui, aí eu tenho esse if aqui. Se esse parâmetro for igual a 1, né, que é o que você digitou aqui, né? Aí eu venho aqui, eu vou abrir 4 arquivos. Eu vou abrir participação vezes aquele ni, que é a segunda coluna, tá? Então esse aqui vai ser participação versus a segunda coluna, tá bom? Para a energia 0.5. Então eu seleciono uma dada energia lá e faço isso. Eu posso incluir mais arquivos aqui para outras energias também, tá? E aí aqui, né, para é igual a 0.5. E esse outro arquivo aqui ele é idêntico, sendo que é para a energia 3. Tá? Participação versus a segunda coluna para a energia igual a 3. Beleza? Aí agora aqui eu faço o contrário. Eu seleciono 2 valores de Ni, por exemplo, Ni igual a meio e Ni igual a 1,5. E aí eu faço agora a participação versus a primeira coluna. Primeira coluna para, aí no caso aquele Ni, né, que é a segunda coluna igual a meio, tá bom? Valor da segunda coluna, né? Tá bom? E aí a mesma coisa aqui. Deixa eu puxar isso para cá um tempo. Isso. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu crio um outro arquivo onde eu vou fazer
escrever a terceira coluna em função da primeira e vou selecionar o valor daquela segunda coluna igual a 1,5, entendeu? Pronto. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu já abri os 4 arquivos de saída, aí vamos lá para as médias. Aí eu venho aqui, ó, né? Aí eu venho aqui, leio, aquele truque que eu já ensinei, como é que eu leio, né? Eu abro aqui, ó, eu abro um arquivo de entrada aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu entro aqui, eu abro um arquivo de entrada, que no caso vai ser esse arquivo aqui, ó, vai ser esse arquivo aqui, o N400, tá bom? Que eu juntei todas as tabelas. Aí ele vai ser lido aqui, ó, tá vendo? Ele está sendo lido aqui, ó, né? Esse truquezinho eu já expliquei aí como é que faz, né? Para você ler uma tabela que você não sabe o tamanho exato dela, usando esse truque aqui com EOF, tá bom? Aí ele vai ler essa tabelinha, né? E aí o que é que eu faço? Aí a primeira coisa, eu seleciono uma dada energia aqui, ó. Seleciono uma dada energia, no caso 0,5. Aí eu faço um loop em Ni, que é aquele parâmetro da segunda coluna, tá bom? É a segunda coluna. Aí o que é que eu faço? Eu faço aqui, gente, ó, eu zero essas variáveis, que vão ser as variáveis utilizadas para calcular a média. Aí eu faço o seguinte truque, né? Ó, se a primeira coluna, ó, observe que a primeira coluna está aqui, cadê? Aqui é a primeira coluna, tá? Aqui é a segunda coluna, beleza, gente? E aqui é a terceira coluna, que é a função, a função de interesse, né? A medida física, tá bom, gente? Como eu disse, esse programa ele serve para qualquer quantidade. Nesse exemplo eu vou usar a participação, mas serve para qualquer outra medida física aí. Aí o que é que você faz? Aí quando você faz? Então primeiro você testa se ele satisfaz o critério, se a primeira coluna está em torno daquela energiazinha que eu selecionei lá. Aí eu peguei, ou seja, eu pego a energia meio e boto uma bandazinha em cima dela, em torno dela aqui. E a outra é você ver se o Ni está em torno se a segunda coluna está em torno daquele valor de Ni que está no loop ali. Se está, aí você entra aqui e faz essa média. Você acumula todos os caras da terceira coluna e quantos caras estão participando dessa média aí, tá bom? Aí quando você chegou aqui, ó, terminou, né, fechou esse loop, é só você escrever o valor do Ni e R1 sobre R2. Isso aqui é a média, né? R1 é a soma, isso aqui é quantos caras você somou, isso aqui é a média, né? Beleza? Aí fecha o loop do Ni, pronto. Então, para a energia meio, calculou. A mesma coisa para a energia igual a 3, né? Mas repete o mesmo procedimento. O mesmo procedimento, tá vendo? Mesma coisa. Agora vamos lá. Agora você vai fixar o Ni. Eu vou fixar o Ni 0,55, tá? E vou fazer um loop em energia. Aí faz o mesmo procedimento. Faz corre, né? Faz um loop em todas o seu tabelão e checa se a sua tabela está condizente com esse valor de Ni aqui e com esse valor de energia aqui. Se estiver, faz o acúmulo. Fez o acúmulo, é só escrever no arquivo o acúmulo dividido por quantos você acumulou. A mesma coisa para Ni igual a 1,55. Pronto, escreveu os 4 arquivos, tá vendo? Então eu vou executar para vocês verem, viu? Tá certo? Então vamos lá. SC, a média. Pronto, aí o cara bota aqui média, como é que é simples. Primeiro você digita o que é que você vai mediar. Por exemplo, essa medida em questão é participação. Aí você agora bota o nome do arquivo de entrada. Aí bota o tamanho só para ele saber que é 400. Aí ele faz a média, ele lê todo mundo aí. Demora um pouquinho, porque ele tem que ler todo e fazer a média. E ele vai gerar 4 arquivos DAT. Esses 4 arquivos DAT são esse aqui. Ó. Participação versus energia. Participação versus Ni. Aí é só você dar o X em inglês e já fica tudo bonitinho. Ó, tá vendo? Participação versus energia. Tá vendo? E aqui, participação versus Ni. Tá vendo? É isso aí, já fica tudo bonitinho. Né? Obviamente não tem tantas médias, né? Tá precisando de mais médias, tem uma flutuaçãozinha aqui. Aí qual é a vantagem dessa maneira de calcular? É porque, observe, os dados, eles foram gerados paulatinamente. Ele foi gerado assim, eu não gerei todos os dados de uma vez. Eu gerei pacotes de dados, entendeu? Pode ver, eu tenho aqui ó, um pacote com 20 médias, outro pacote com 20 médias, tá vendo? Eu tenho vários pacotes. Então, por exemplo, eu fiz esse plot aqui, aí eu vi assim, eita, poxa, esse plot não tá legal. Aqui tá razoavelmente suave, mas aqui tá flutuando.
Está flutuando é porque precisa de mais média. Se precisa de mais média, eu não vou rodar todo mundo de novo. Eu venho aqui e rodo mais alguns pacotes desse aqui, entendeu? Rodo mais 10 pacotes. Aí incluo, faço o concateno todos e passo o programa de média de novo. Então é como se eu estivesse agregando mais dados naquele cálculo já existente. E aí com isso você consegue, de uma maneira mais rápida e mais produtiva, fazer os cálculos. Porque se eu tivesse que rodar, por exemplo, olha aqui mesmo, quantos pacotes eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pacotes. Vezes 20 médias são 160 médias. Se eu botasse isso linearmente numa única máquina, ia demorar uns 2 dias. Mas aí eu boto de 20 em 20, sai mais rápido, e aí eu tenho a opção de botar em várias máquinas, e aí eu tenho um montão de dados. Entendeu? E usando esse programinha aí, essa estratégia que eu fiz, você consegue mediar todos e fazer a análise. Tá bom, gente? Ficou claro aí como é que trabalha esses dados aí? Pois tá bom, viu? Obrigado aí. Um abraço. Tudo de bom.